Evandro, qual forno você usa para derreter garrafa? Independente da peça que você vai estar criando, seja uma simples garrafa achatada como essa daqui, uma peça um pouco mais detalhada como essa daqui, por exemplo, ou qualquer uma dessas peças aqui, é necessário usar alta temperatura. Isso para que você consiga derreter a garrafa ao ponto de ficar com esse formato. Nesse caso, basicamente eu peguei uma garrafa comum dessa cerveja aqui, coloquei em um forno especial e levei a temperatura até que ela ficasse com esse formato. Nesse caso, você pode utilizar essa garrafa aqui facilmente como uma petisqueira, ou caso você faça um furinho aqui, você pode criar um enfeite de parede ou até mesmo um relógio super personalizado. Mas não é sobre isso daqui que eu quero falar nesse vídeo, mas basicamente sobre a ferramenta capaz de deixar uma garrafa simples como essa daqui em uma peça como essa daqui que vocês estão vendo. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que você pode ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Para quem não me conhece, eu me chamo Evandro e nesse vídeo aqui eu vou responder talvez uma das 5 maiores perguntas, maiores dúvidas que muitas pessoas, principalmente quem está começando a entender mais sobre esse universo da vidrofusão, me fazem, seja lá no Instagram ou até mesmo lá no TikTok. Dentre elas, qual que é o forno utilizado para criar esse tipo de peça? Então tá, antes da gente iniciar aqui o conteúdo em si, é importante você entender que não é qualquer forno que vai ser capaz de deixar uma garrafa dessa forma aqui. Eu estou usando esse exemplo aqui para tornar a explicação um pouco mais dinâmica. Então não é qualquer forno que vai te entregar esse resultado aqui. Algumas pessoas perguntam se elas conseguem fazer trabalhos como esse daqui, simples como esse, no próprio forno de casa. Esse forninho que a gente geralmente utiliza para fazer bolo aí, o forno do seu fogão. E não, pessoal, esse forno do fogão não é capaz de chegar numa temperatura suficiente para derreter uma garrafa a esse ponto aqui. Para isso é necessário se utilizar um forno especial para trabalhos com alta temperatura. Trazendo aqui para o trabalho com vidro, a gente chama esse forno de fusão, que é um forno criado e projetado especificamente para trabalhar a técnica da vidrofusão. Ah, Evandro, mas o que é isso? Basicamente, em resumo aqui, a vidrofusão nada mais é do que você pegar 2 ou mais pedacinhos de vidro, levar ele para um forno especial de alta temperatura, nesse caso um forno de fusão, elevar a temperatura até meados de 800 graus, até que os 2 vidros derretam e se unam, se fundam. Daí o nome de vidrofusão, ou fusing ou fusing, para os mais chatos de plantão. Então é isso. Para se trabalhar essa técnica é necessário sim um forno especial para alta temperatura. Como eu falei aqui, um forno próprio para trabalhos aí em temperaturas próximas a 800 graus. Ah, Evandro, então qualquer um desses fornos que chegam a 800 graus eu posso trabalhar a técnica da vidrofusão? Para ficar mais clara aqui a explicação, eu vou criar aqui um cenário onde você já está pensando em adquirir o seu forno para alta temperatura, o seu forno de fusão. É qualquer forno que você vai adquirir? Não. Não é qualquer forno que você vai adquirir. Por quê? Anterior à aquisição de um forno como esse, você tem que ter ciência, você tem que ter clareza sobre qual que é o tipo de arte, o tipo de peça que você pretende criar com aquele forno. Ah, Evandro, como assim? Vamos supor aqui, vou pegar aqui essas 2 peças que eu mostrei aqui como exemplo. Vou dar aqui uma explicação bem simples, pessoal. Se vocês quiserem uma explicação um pouco mais detalhada sobre tipo de forno, eu vou deixar um link aqui no card para depois desse vídeo você dar uma olhadinha lá, que lá eu explico de forma bem mais detalhada isso aqui que eu vou explicar. Então vamos supor aqui que você pretende criar peças mais horizontais, ou seja, peças onde a maior parte delas aqui está na horizontal. É importante você entender esse ponto aqui, porque isso está diretamente ligado à aquisição do seu forno, caso você queira adquirir um. Então, como você pretende criar peças mais horizontais, é importante você entender qual que é o melhor forno para alta temperatura. Lembrando aqui que não é o seu forninho de casa,
o forno do seu fogão que vai fazer isso. Você tem que entender qual que é o melhor forno que vai entregar esse resultado aqui para você da melhor forma possível. A mesma coisa, peças como essa daqui. Se você pretende criar peças mais verticais, você tem que entender qual que é o forno que vai entregar esse tipo aqui de resultado com mais facilidade para você. Por que isso? Porque, por exemplo, vamos supor que você adquira um forno mais vertical, ou seja, um forno onde a maior parte dele está nessa direção assim, geralmente fornos de tampa frontal. Então, se você adquirir esse forno pensando em produzir peças como essa, tudo bem. Mas se você adquirir esse forno pensando em produzir somente peças como essa, a não ser que você já entenda como que você vai usar esse forno para produzir em escala, você tende a perder muito espaço criando somente esse tipo de peças mais horizontais em pouca quantidade. Por quê? Porque como o espaço dele é maior na vertical e as peças que você vai estar fazendo, vai estar produzindo são peças horizontais, você tende a perder muito desse espaço vertical aqui. Então é importante que você entenda perfeitamente qual que é o tipo de peça, qual que é o tipo de mercado que você pretende atuar, caso você esteja fazendo isso para geração de renda, para poder adquirir o seu forno. Ah, Evandro, eu achava que forno de alta temperatura era tudo igual. Explica um pouco melhor. Bom, pessoal, no mercado hoje existem inúmeras empresas que fabricam fornos de alta temperatura, trazendo aqui para o universo do trabalho com vidro forno de fusão. Existem fornos que a temperatura de trabalho dele chega a 900 graus, fornos que a temperatura chega a 1000 graus, 1200 e assim sucessivamente. É importante mencionar aqui que para se trabalhar com o vidro, a vidrofusão, você não vai precisar de temperaturas superiores a 900 graus. Ou seja, um forno de alta temperatura, temperatura baixa, já é o ideal para você. E como eu falei, no mercado existem várias empresas, vários fabricantes de fornos de alta temperatura. Desde fornos com resistência no topo, ou seja, onde a fonte de calor dele está localizada no topo dele, fornos com resistência nas laterais, ou seja, a fonte de calor está localizada nas laterais, e fornos onde a fonte de calor dele está localizada tanto nas laterais quanto no topo e também no piso. E assim, é muito importante aqui você entender qual desses fornos é o melhor para a sua ocasião. Por exemplo, se você pretende criar peças mais verticais, eu, Evandrinho, indicaria você adquirir um forno com resistência nas laterais. Por quê? Como a fonte de calor dele está nas laterais aqui, se a sua peça, quanto mais espaço vertical a sua peça ganhar, a mesma temperatura que vai estar no topo da sua peça, tende a estar no meio e também na parte de baixo, porque a fonte de calor está vindo aqui dos lados. Agora, caso você adquira um forno de alta temperatura com resistência no topo e pretenda criar peças mais verticais, você vai ter que brincar um pouco aí com seu ciclo de cozedura. Ah, Evandro, o que é isso? É o tempo em que a sua peça leva desde a temperatura ambiente até ela adquirir o formato dela e depois, isso na alta temperatura, e depois voltar para a temperatura ambiente novamente para você poder retirar. E caso você queira adquirir um forno de alta temperatura, a Up Brasil é uma empresa especializada em criação de fornos de alta temperatura. Fornos que podem chegar a temperaturas superiores a 1200 graus. E como eu falei aqui, você não vai precisar de mais de 900 graus para criar peças como essa daqui, por exemplo. A Up Brasil disponibiliza vários modelos de forno, dentre eles o forno do tipo mufla, onde a fonte de calor também vem das laterais e, como eu expliquei aqui, é um forninho bom para você criar peças mais verticalizadas e também produção em escala. Ah, Evandro, mas esse forninho é muito pequeno para o que eu quero fazer. Não tem problema. O outro modelinho de forno é um pouquinho maior e a fonte de calor deles também está localizado nas laterais. Esse modelinho de forno aqui em específico é ótimo para você criar tanto peças verticais quanto peças horizontais. Inclusive nele você pode utilizar de gavetas para você poder produzir peças como essa daqui em
escala. Eu vou deixar o link da Up Brasil aqui embaixo. Como você pode ver, você tem que ter um planejamento anterior mesmo à aquisição do forno, para através do planejamento sobre quais peças você pretende fazer, você aí sim adquirir o forno que vai te levar nesse objetivo com mais facilidade. E caso você esteja com um orçamento um pouco apertado, também existe a mufla, que é uma ferramenta que você pode utilizar também para vidrofusão, utilizando o seu próprio micro-ondas. Aqui eu vou deixar um vídeo onde eu explico melhor também como que funciona a mufla. Bom, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!